Isaías 63, a partir do primeiro verso, diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Bozrá, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo com justiça e que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas? Porque se parecem como as roupas que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira, pisei os povos. No meu furor, embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava. E o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos. Lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Santo Espírito? Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o gado que desceu aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiaste o teu povo para adquirires o nome glorioso. Olha para nós lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Mas tu és o nosso Deus, mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo o teu santo povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Vamos orar. Ó Deus, que tempo bendito é esse tempo na tua presença, Pai. Nada é mais poderoso e cheio de bênção e graça do que estarmos na tua presença como teus filhos que foram amados eternamente. Ó Deus, a tua palavra destila pura e única e soberana verdade. Obrigado porque através da tua palavra nós te conhecemos e fomos salvos. E através dela temos sido conduzidos. E eu imploro em nome de Jesus que mais uma vez o Senhor opere
com a tua palavra no coração do teu povo que está reunido. Deus, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe exatamente quais são as nossas necessidades, aquelas áreas da nossa vida que precisam ser profundamente trabalhadas, e pedimos, faça essa obra do Senhor na nossa vida, nesse tempo, através da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito traga iluminação e clareza, em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos vindo numa caminhada pelo livro de Isaías, e nós andamos por esses textos que falam a respeito do Redentor, do Salvador, vendo como o Senhor cuida de nós. Da outra parte, quando nós estávamos no texto de Isaías, capítulo 63, do verso 1 a 14, que foi a última parte que estudamos, o profeta, ele mostrou como que nós devemos olhar para Deus e ver a Deus. Como que isso se faz necessário na nossa vida. Mas para isso, o que ele fez? Ele mostrou quem é esse Deus. Ele diz, esse é Deus. Esse é o Deus Senhor nosso. Ele diz que é o nosso Pai. Nós contemplamos, através dos 14 primeiros versos, um dos relatos mais impressionantes de Deus em todo o Novo Testamento. Se um dia você precisar falar a respeito de quem é Deus para alguém, pegue Isaías 63 e use os 14 versos, compreendendo e explicando isso para alguém que precisa conhecer esse Deus. Isaías nos apresentou o Senhor como o guerreiro que vence. Quem é este que vem aí? Primeiro verso, ele diz, eu sou. Se referindo exatamente a ele, em outros momentos Deus usa essa expressão, sou eu, aquele que falo com justiça, aquele que é poderoso para salvar, um Deus que é justo e salvador, é justo e remidor, é justo e misericordioso. E aqui o texto continua e vai nos mostrando muitas coisas, como aquele que tinha suas roupas vermelhas, porque vinha da batalha, parecendo como aquele que pisava nas uvas, para tirar o suco delas, e elas respingavam na sua roupa, mas ele diz, olha, parece, mas é sangue. É o guerreiro que está vindo, e Deus é apresentado como um guerreiro. E ele diz que luta sozinho, que alcança a vitória sozinho, e que é vitorioso. E nós vimos que toda essa linguagem é cristológica, e aponta para aquele Redentor singular, único, que fez a obra em nosso lugar. Aquele que na cruz venceu todas as batalhas e todas as dificuldades. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte e venceu todas as coisas que a nossa natureza possa querer fazer contra nós. Mas ele diz, olha, eu sou esse guerreiro, agi a seu favor e agora estou aqui diante de vocês. E quando Deus se mostra para a igreja, para o seu povo, esse Deus que é visto é um Deus que promove em nós uma reação. Ou deve ser. Esse Deus guerreiro que vence o mal, esse guerreiro que também é juiz, perfeitamente justo, que é redentor misericordioso, que salva o seu povo. E agora é como se o texto estivesse dizendo, como que eu devo responder com meu coração essa contemplação desse Deus. Nós temos conhecido ao Senhor, não porque nós somos investigadores e capazes de ver Deus, de perceber as verdades de Deus na Escritura ou coisa assim, mas porque Deus na sua bondade se revela. E a Escritura é isso, é Deus se mostrando, e mostrando aqui nesse texto essas particularidades. A resposta de Isaías era uma resposta simples. Diante de todo aquele esboço, e aquela mensagem anterior foi muito, muito complexa, mas ao mesmo tempo muito elucidativa para nós. Quando nós chegamos no ponto onde ele diz, esse é Deus.
Aí nós vamos ver a reação de Isaías. E a reação de Isaías é simples, mas é profunda. Ele ora. A reação dele foi a oração. Eu não sei como você entende a oração. Mas o que a Escritura nos traz como oração é instrumento que Deus nos deu para intimidade com Ele. Mas como assim? É um instrumento de Deus que nos orienta a compreender quem Deus é e nos submetemos a Ele. A oração é um ato de submissão, de reconhecimento da soberania de Deus, reconhecimento da necessidade que nós temos de Deus. E a oração, ela é uma marca de espiritualidade. Se você tem dificuldades com a oração, provavelmente a sua espiritualidade não está bem. A sua intimidade com o Senhor, ela está prejudicada. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, vida piedosa, de comunhão com Deus. O conhecimento de Deus não deve terminar apenas na nossa mente, ficarmos cheios das informações que a Bíblia traz a respeito de Deus e as suas perfeições. Mas o conhecimento de Deus, ele precisa nos conduzir a uma dependência e à comunhão com o Senhor. A um ato onde eu digo, o Senhor é meu Pai, e eu preciso do Senhor. Todos nós já passamos por momentos em que percebemos que os nossos recursos, as nossas qualidades e habilidades, nossa experiência, os nossos planos, a gente já chegou à conclusão de que não são suficientes. Como isso é difícil, mas é a pura realidade. E naqueles em especial que você vê que falhou, que não conseguiu alcançar o alvo, que seria o melhor porque você aprendeu, mas você errou em alguma coisa, é exatamente nesses momentos que nós descobrimos que a nossa maior necessidade não é apenas uma solução para os nossos problemas. E isso é importante. Mas o mais importante é a presença de Deus comigo. Em alguns momentos nós falhamos e precisamos de recursos espirituais, familiares, financeiros. Precisamos de força, energia, motivação. E todas essas coisas são importantes e a gente chega diante de Deus e diz, Senhor, cuida disso, daquilo outro. Tenha misericórdia. E nós fizemos isso hoje durante o culto. Mas quando nós vemos Deus, nós entendemos que o que nós mais precisamos é a comunhão com Deus, a intimidade do Deus. E quando nós temos isso e Deus age como Pai sobre a nossa vida, toda e qualquer situação vai me conduzir ao cumprimento da vontade de Deus. E quando eu experimento a vontade de Deus agindo eficazmente segundo os propósitos dele, o meu coração fica em paz. A presença de Deus é o mais importante. É exatamente através da intimidade com Deus é que eu encontro o auxílio de Deus. Mas antes vem o próprio Deus. Eu não tenho que buscar, Senhor, me ajude, eu tenho que buscar, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Oh, como é bom estar aqui na tua presença. Existem 1000 de um lado e 10.000 de outro. Oh, já viram isso na Escritura? E eu continuo ali porque Deus cuida de mim. Existe um ato glorioso, abençoador e protetivo do Senhor. É exatamente isso que Isaías está nos ensinando nesse texto, nessa passagem. Eu pensei em vários títulos para esse sermão. Eu coloquei como uma continuação do texto anterior, e é verdade, é a continuação. Mas se eu pudesse fazer de novo, eu diria, quando a única esperança é a presença de Deus. Quando a última esperança não é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, aquilo que eu planejo, mas a minha esperança é Deus estando comigo, tudo vai bem. Tudo vai muito bem.
Do capítulo 60 ao capítulo 62, que nós já estudamos, o texto mostra a gloriosa restauração do povo de Deus, de Sião, e as promessas de Deus ao seu povo. No início, no capítulo 63, Isaías apresentou o Deus. E nós olhamos para ele e dizemos, esse é Deus. E agora, a partir do 15, a direção é a descrição de um coração na presença de Deus em oração. Isso é muito prático, sabia? Muito, muito prático. O texto não está falando mais de teologia. Não está falando mais de essência de Deus, caráter de Deus. Tudo isso é importante para sabermos diante de quem nós estamos. Mas agora o texto vai falar sobre o dia a dia. O dia a dia e como isso tem a ver com a minha comunhão com Deus. A descrição aqui nesse texto, a partir do verso 15, dá lugar à oração. Quando eu recordo a fidelidade de Deus, quando eu reconheço que eu sou rebelde, o texto vai nos mostrar isso. Deus cuidou do povo e o povo foi rebelde. Mas mesmo assim Deus diz, vocês são o meu povo. E o povo vai dizer, o Senhor é o nosso Pai. E Deus vai levá-los a lembrar coisas. Isaías faz um profundo clamor aqui na oração pela presença de Deus. É isso que foi produzido. Essa oração, ela prepara o caminho para aquilo que nós vamos estudar no capítulo 64. Quando eu trabalhei o texto de Isaías 64, o primeiro verso, que eu já tinha estudado um tempo atrás, é como se ele se descortinasse muito mais do que aquilo que eu já tinha visto. Quando o texto diz, se fenderes os céus e descesses. É mais ou menos assim, o Senhor está no céu, o Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso, o Senhor sustenta todas as coisas, o Senhor é o Deus de tudo, rei sobre todas as coisas. Eu preciso que o Senhor venha até aqui. Mas não é uma expectativa frustrada, porque Deus vem, e Deus anda no nosso meio com a sua graça. Não como nós andamos agora, mas espiritualmente está aqui. Antes de pedir que Deus intervenha, nos textos 64, perdão, o profeta reconhece que a maior necessidade do povo não é apenas a restauração da nação que estava no exílio, mas a renovação da sua comunhão com Deus. Em alguns momentos na vida espiritual, nós nos sentimos meio sós, meio perdidos, e você diz, puxa, eu era tão mais zeloso com Deus. Eu já tive um tempo onde eu sentia arrepio com a palavra. Havia um tempo onde eu tinha prazer em levantar e me preparar e orar, e botar a melhor roupa e ir para a igreja. Houve um tempo onde a palavra de Deus fazia os meus olhos ficarem cheios de lágrimas. Houve um tempo em que eu não podia ficar com os lábios fechados quando eu via alguém sem Cristo sofrendo. Houve um tempo onde as coisas do Senhor eram tratadas com tanto zelo que eu conseguia entender exatamente o que significava aquele mandamento que diz que eu não posso usar o nome de Deus em vão. E eu não aceito que as pessoas façam isso na minha presença. Houve um tempo, e de repente a gente olha para a espiritualidade, alguém pergunta, quem é você espiritualmente falando? E você diz assim, eu sou um crente. Mas é aquela coisa de rótulo, é aquela coisa que não tem a ver com algo que a pessoa nem precisaria perguntar para você. Quando um cristão, ele se apresenta num lugar, a sua vida, o seu comportamento, a sua maneira de respirar, a sua maneira de reagir às coisas, demonstra Cristo no seu coração. E como é bom quando as pessoas olham para nós e dizem, eu sabia que você era de Jesus, você era um cristão, você era um crente. E você diz, meu Deus, que bênção, que bênção.
Há quanto tempo alguém não diz isso para você? Há quanto tempo você não deixou pegadas desse Deus glorioso na história da sua existência? O povo aqui, diante da contemplação de Deus, eles aprendem a buscar novamente a presença de Deus. E buscam. Em alguns momentos, Deus age para que a gente acorde. E Deus agia aqui na vida desse povo para que eles acordassem. Lembra, nós vimos Deus agindo com disciplina nos 14 versos iniciais. Deus diz, vocês são rebeldes, eu disciplinei. Mas o meu juízo não foi para destruição de vocês, foi para resgate. Para que vocês olhem de novo. E agora o povo entendeu quem Deus é, e agora eles vão como Deus quer, na sua presença, em oração. Depois de contemplar toda a beleza desse Redentor misericordioso, desse Pai compassivo, desse pastor fiel que o Senhor é, Isaías muda novamente o tom do texto. E agora não existe mais descrição a respeito de Deus. A oração. O conhecimento de Deus nos leva à intimidade do Senhor. É disso que precisamos. O conhecimento de Deus, ele conduz-nos ao clamor, à busca sincera. E é exatamente isso que acontece com todo aquele que realmente contempla a glória de Deus. Aí você diz, nossa, eu gostaria tanto de contemplar a glória de Deus. Ela está diante dos seus olhos. Olha para o mundo que foi feito. Olha para as belezas da graça de Deus que te protege, que cuida de você. Olha a misericórdia do Senhor que não te trata, mesmo você sendo pecador e hoje tendo que pedir perdão. E vai continuar tendo que fazê-lo. Olha como Deus é todas essas coisas e assim Ele é glorioso. Deus abre os meus olhos para contemplar, através do Senhor, dos seus feitos, a sua glória. Através da ação do teu Espírito, a sua glória. Eu me lembro de um seminarista muito querido. Ele hoje já é um pastor, sei lá, de uns quase 25 anos de ministério, talvez até mais. Eu fiz o casamento dele. E um dia ele foi na minha casa. E ele disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E foi com a esposa. Kátia ficou conversando com ela, eu fui para o escritório com ele. E ele diz, eu estou muito ansioso. Eu disse, ansioso por quê? Porque eu quero uma vida espiritual melhor. Eu quero contemplar a glória de Deus. Essa foi a expressão que ele disse para mim. Ele disse, você não consegue ver? Hoje você não viu? Ele disse, não, pastor, o senhor viu? E eu fui explicar para ele o que significa a glória, a bênção da presença de Deus na vida do servo do Senhor. O mundo não conhece e não vê a Deus. Nós conhecemos e contemplamos um Deus que age na nossa vida, no nosso mundo, na nossa história e que já fez milagres maravilhosos na nossa existência. O simples fato de Deus ter nos tirado do império das trevas e ter nos transportado para o reino do Filho de seu amor. Ele converteu o seu coração. Ele tirou você da morte para te dar vida. Abra os olhos e lembre das verdades que a Escritura te conduziu para que você visse ao Senhor. É como se Deus, através da Escritura, abrisse e nós olhamos aquele cartão postal maravilhoso que a gente fica até com as pernas trêmulas e diz, Senhor, obrigado por estar neste lugar. Esse é o lugar que Deus tem nos dado, tem nos colocado através da sua palavra, na medida em que lemos e Deus mostra quem Ele é e como Ele é bondoso conosco. Você não está vendo esse cartão postal da graça de Deus e da glória de Deus? Talvez possa ser um motivo que você não esteja tão alegre assim como cristão e de repente mais preocupado com a vida cotidiana do que a sua presença na sua vida.
Deus precisa abrir os nossos olhos para que possamos ver. Mas em alguns momentos nós estamos com os olhos fechados porque a prioridade não é a presença de Deus na minha vida. Deus tenha misericórdia de nós. Como que a oração na vida de um cristão nasce? A oração, ela nasce do conhecimento de Deus. A oração começa na medida em que eu estou olhando para Deus. Eu não estou fazendo ou julgando minhas palavras ao vento. Eu sei quem está ouvindo a minha voz, diante de quem que eu estou naquele momento que eu ajoelho, converso com Ele. Naquele momento em que eu estou em qualquer outro lugar, mas eu estou ali certo de que Ele está comigo, eu estou na presença dEle. Isso me contém na sua presença. Nós vivemos num mundo onde as pessoas desacreditam e desconsideram Deus. Em alguns momentos nós crentes somos assim. Somos crentes quando estamos quietos na igreja, agimos bem e adequadamente uns com os outros quando estamos aqui, porque aqui a gente sente, feeling, a presença de Deus. Mesmo que você não sinta, Deus está onde? Está aqui conosco e ali também. E quando eu entendo isso, eu aprendo com a Escritura, Deus nos leva à sua presença e eu oro. Interessante que Isaías, na sua oração, ele não começa falando dos seus inimigos. Né? Ele não começa falando do seu sofrimento. Ele não começa falando das circunstâncias que estão difíceis. Ele não está falando a respeito disso. A primeira coisa que Isaías faz é olhar para Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer quando entendemos quem é Deus é saber que nós estamos diante dele. E não existe lugar que um servo de Deus não tenha Deus na sua presença, na sua intimidade. Somos nós que fechamos os olhos, travamos a nossa mente, fechamos o nosso coração e vivemos como se não fôssemos aqueles alcançados pela graça soberana do Senhor. Quando eu olho primeiro para Deus, muda completamente nossa maneira de orar. Normalmente nós fazemos exatamente o contrário. Nós começamos pela dor. A dor é que me leva à presença de Deus. Não! Isaías começa pela majestade de Deus. Você já aprendeu que a primeira coisa é estar na presença de Deus e reconhecer Ele? Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele diz, e vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele está cantando, Ele está orando, Ele está falando da majestade de Deus. A primeira coisa numa oração é, Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque apesar da sua majestade, bondade, todas essas coisas que são próprias e perfeitas em ti, o Senhor vem e está no meio de nós. Só depois vêm as outras coisas. Pedir o pão nosso de cada dia, o tratamento dos pecados, perdoar e ser perdoado, igual Deus nos perdoa, Deus tem misericórdia de nós. Mas tudo isso vem depois da contemplação da majestade. A oração começa com a majestade de Deus sendo vista. É ato espiritual, é Deus abrindo os nossos olhos e nós dizemos, que bênção estar na tua presença, ó Deus grandioso, meu Senhor e meu Salvador. Ele olha para a santa habitação do Espírito Santo de Deus. Ele olha para a glória de Deus. Porque somente quando nós vemos Deus corretamente, nós conseguimos interpretar corretamente as nossas circunstâncias. É muito comum, e nós somos falhos mesmos. Todos nós somos.
As circunstâncias, às vezes, elas são tão difíceis, o somatório delas tiram tanto a energia da gente, que a gente começa a perder a confiança em Deus. Isso acontece. Uma das circunstâncias que mais nos afasta de Deus é um negócio chamado pecado. Como é comum alguém que cometeu pecados e pecados sérios, e a pessoa fica tão angustiada que ela não consegue orar. Ela perde a noção da misericórdia e do perdão que existe no Senhor. A necessidade que eu preciso me arrepender, mesmo corado de vergonha na presença de Deus, elas se afastam do Senhor. A oração é a maneira com que Deus me leva a olhar para Ele como um Deus justo. Ele vai tratar esse pecado, mas Ele trata também com misericórdia, amor, demonstrado em Cristo Jesus, que promove perdão. Isaías 63, verso 15 diz: olha para nós lá do céu, da sua santa e gloriosa habitação. Parece meio estranho isso, né, à primeira vista. Será que Deus não estava vendo o seu povo? É claro que estava. Deus estava vendo. A oração não está informando Deus sobre alguma coisa. Muitas vezes a gente fica informando Deus sobre alguma coisa. Não é bem assim. Mas o que o texto está trazendo para nós é a dependência que esse povo está tendo na presença de Deus e diz: Senhor, humildemente, olha para nós, o Senhor que está na sua santa e gloriosa habitação. Nós dependemos do Senhor, sabemos que o Senhor vê, mas eu agora estou abrindo a minha alma no meu reconhecimento de quem o Senhor é e do que nós precisamos. Isaías sabia que somente Deus poderia intervir de maneira eficaz e gloriosa na sua vida. Somente Deus poderia restaurar, somente Deus poderia agir. Por isso ele clama: olha para nós. E isso, irmãos, é um detalhe muito importante na oração. A verdadeira oração não nasce da necessidade, mas ela nasce de quem é Deus. A minha necessidade eu posso colocar diante de Deus, mas ela não nasce na minha necessidade. A oração nasce na minha confiança naquele que cuida de mim. Então pare de fazer sua oração por causa da sua necessidade e faça a sua oração baseado na confiança no Deus poderoso. Mude o seu comportamento. Só ora assim, dessa maneira, quem acredita que Deus continua governando todas as coisas, apesar das circunstâncias. Essa semana, teve um rapaz fazendo um trabalho, um serviço lá em casa, de técnico. E a gente estava conversando, ele ficou um bom tempo lá em casa. E eu vi que ele era cristão e tudo. E não sei, eu não me lembro exatamente como a gente chegou no assunto, mas ele havia perdido um nenenzinho há 8 meses atrás. Ele e sua esposa. O nenenzinho estava começando a caminhar. E ele diz: olha, eu entrei na depressão. Eu fiquei angustiado. Eu falei: eu conheci alguém com uma situação bem semelhante a essa. Mas com a criança ainda mais novinha ainda. Ele diz: pastor, é muito difícil. É muito difícil. Mas ele disse: mas foi assim que Deus nos trouxe de novo para Ele. E porque Deus estava na minha vida, eu não vivi momentos de reclamação. E ele disse: eu sei que Deus tem um propósito.
Eu falei, nossa, Senhor. Ele contemplou o Senhor. Ele contemplou o Senhor. O povo de Deus, ele está chegando diante do Senhor e está dizendo, Senhor, no verso 15 ainda, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Essa não é uma pergunta de incredulidade, irmãos, é uma sequência. Não é uma acusação contra Deus, é um apelo. O povo recorda tudo o que Deus fez no passado e agora suplica para que ele haja novamente. Nos 14 versos iniciais nós vimos a orientação para que eles lembrassem de Moisés, da obra de Deus cuidando deles, eles passando no mar e tudo mais, e Deus diz, lembre, 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 lembre. E agora o povo recorda. E diante disso, suplica, porque sabe que Deus continua sendo exatamente o mesmo. O Deus que nós cremos, irmãos, é o Deus de Moisés, é o Deus de Abraão e Jacó, é o Deus de Isaías, é o Deus de Jeremias, o de Davi, é o Deus desse povo escolhido por Ele mesmo, para ser dele. E como eles experimentaram desse Deus gloriosamente e poderosamente, nós também. Deus não mudou. Nós encontramos isso em vários salmos. Os salmistas frequentemente lembram as obras do Senhor. E depois eles aplicam isso para fortalecer a esperança das pessoas naquela situação que elas estavam vivendo. É isso que os salmistas fazem. A lógica é muito simples. O Deus que agiu ontem continua sendo o mesmo Deus que age hoje. Seu caráter não mudou. Sua fidelidade permanece a mesma. E o seu poder continua infinito. É isso que me leva na presença de Deus. E aí, quando isso acontece, eu posso, no verso 16, chegar diante de Deus e dizer, mas tu és o nosso Pai. Irmãos, esse verso é um dos versos que tem uma das declarações mais belas da Escritura. Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Tu, ó Senhor, és o nosso Redentor. Tu, ó Senhor, é o Redentor e o teu nome é desde a antiguidade. Nosso Redentor. Isaías, quando ele diz, Abraão não conhece, não nos conhece, e ele diz que Israel não nos reconhece, é como se ele estivesse dizendo, mesmo que os grandes patriarcas já não estejam presentes no nosso meio, aqueles que o Senhor conversou com eles e conduziu diretamente, mesmo que nenhuma autoridade possa nos socorrer, mesmo que toda a segurança terrena desapareça, ainda existe um Pai. Mesmo que eu me sinta totalmente desvalido de auxílio, porque ninguém pode me ajudar, o relacionamento da aliança do Senhor comigo permanece para sempre. E vira e mexe, a gente entende que se não for Deus, não tem jeito. Por mais que aquela pessoa que mais te ama se esforce por você, a maioria das coisas ela não vai conseguir fazer. E quando fizer a seu favor, foi porque Deus usou essa pessoa e habilitou-a para fazer. A esperança do povo nunca esteve nos seus heróis. Nunca esteve em Abraão. Nunca esteve em Moisés. Nunca esteve em Davi. Sempre esteve em Deus. Não confie e não coloque sua esperança sobre pessoas. Mas sobre o Senhor, coloque. O Senhor continua sendo, diz o texto, és o nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Quando tudo parece ruir, e naqueles momentos que tudo parece estar quebrado, nós podemos dizer, a semelhança de Isaías, tu és nosso Pai. Precisamos disso.
Precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para saber que o Deus que está diante de nós, que é cheio de glória, é o nosso Pai. Ele não nos abandonou. Interessante porque uma segunda coisa que nós vemos aqui no texto, como consequência, é um pedido de restauração. Mas não é um pedido de restauração qualquer, é um pedido de restauração daquilo que é mais importante, da espiritualidade. O povo reconhece que o seu maior problema não é externo, mas é espiritual, é interno. Nós vemos isso no verso 17, o texto diz: ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Nós precisamos compreender corretamente essas informações. Ele reconhece a soberania divina pelo pecado, sobre o pecado do povo. Ele não está culpando Deus pelo pecado do povo. Apesar de que o texto parecer dar essa ideia. Ao mesmo tempo, o que o texto mostra ou admite é a dureza espiritual de Israel. Tudo aquilo que Deus estava fazendo, eles ainda estavam duros, estavam longe de Deus, não estavam conseguindo ver a Deus, eles não estavam vendo a glória de Deus, não era isso que os motivava. Eles mantinham lá, até mesmo perdendo o seu entendimento espiritual. Por isso, a sua oração é um pedido para restauração. Como se Isaías estivesse dizendo: Senhor, quebra o nosso coração. É como se ele estivesse dizendo: traz-nos de volta para a tua presença. Não é Jerusalém, traz-nos de volta para a tua presença. É como se ele estivesse dizendo: traz e faz-nos andar novamente nos teus caminhos, Senhor, endireita os meus passos nos teus caminhos. Não está acusando a Deus, mas está pedindo socorro ao Senhor. Esse sempre foi o grande problema do povo de Deus. Não apenas circunstâncias difíceis são difíceis. São situações doídas. Mas o coração que facilmente se afasta de Deus, esse é o maior problema do povo de Deus. Eu me emociono com Deus, eu me alegro com a sua beleza, eu agradeço pela sua manifestação, mas eu esqueço rápido. E essa continua sendo a nossa necessidade. Precisamos que Deus transforme continuamente o nosso coração e nos faça lembrar quem Ele é e o que Ele já fez. Irmãos, nós nos acostumamos com tudo, até com isso aqui. Até com isso. É tão bom vir na igreja domingo, não é? É dia do Senhor. E é bom porque Deus faz esse dia especial mesmo. Ele abençoa a sua igreja quando ela está vivendo na sua presença. Esse momento é gostoso por causa disso, não é por causa das pessoas. É por causa da presença de Deus e orientação dEle. Mas uma coisa eu preciso entender. Nós nos esquecemos disso fácil demais. E de repente a palavra de Deus está falando ao meu coração e eu estou aqui falando comigo: nossa, Senhor, essa é a minha realidade. Nossa, Senhor, esse é o meu coração. Nossa, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, me faz de novo andar nos teus caminhos, traz-me de volta, quebra o meu coração, me dê mais ânimo na vida espiritual, Senhor. E eu falo essas coisas diante de Deus e eu vou embora e amanhã eu nem lembro que texto que foi lido da Escritura. E eu não lembro que eu disse para mim mesmo, depois que o Espírito me mostrou, de que deveria ser diferente. E eu vou para o trabalho, eu faço as coisas, convivo com as pessoas, falo coisas para elas que não deveriam, fico sorrindo de piadinhas.
Fico sendo envolvido por um mundo pecaminoso e eu me esqueço que eu sou o santuário do Deus vivo e que Deus está presente. Porque eu perco a noção da glória de Deus diante dos meus olhos e eu vivo no mundo como se fosse do mundo. E não só esse povo de Deus aqui, de Israel, precisa voltar à presença de Deus e permanecer na presença de Deus. Eu e você precisamos. Nós temos que parar de ter memória curta. E nos alimentar da palavra a ponto dela ficar guardada. Profundamente guardada no meu coração. Há um tempo atrás, alguns bons anos atrás, eu convidei um pastor para ir no aniversário da igreja. Pela segunda vez, ele foi no ano anterior e foi no ano seguinte. Um excelente irmão, uma excelente exposição da Escritura. E ele não me falou qual era o texto que ele ia pregar no culto noturno. E ele chegou na hora do culto. Eu peguei ele no aeroporto, levei, ele pregou, no outro dia de manhã ele foi embora. E quando ele pregou, terminou o culto, eu disse, olha, foi uma bênção. Só que você pregou o mesmo sermão que você pregou o ano passado. Ele falou, sério? Eu pensei que ele seria bem pertinente, porque a gente ia falar da igreja. Eu falei, não, Só que você não anotou no seu esboço que você já tinha pregado esse sermão aqui. E pregou ele de novo. Não sei se a igreja vai lembrar, se vai não lembrar, mas eu lembrei. Ele diz, rapaz, você está bem, hein? Eu disse, olha, e quando você ia falando, parece que tudo ia voltando para a minha mente. Um irmão muito querido, mora no exterior agora. Qual é a nossa maior necessidade, irmãos? A nossa maior necessidade é não nos desviarmos daquilo que Deus já nos deu. Porque se isso acontece, eu preciso de novo aprender os elementos rudimentares da fé cristã, novamente. Ao invés de eu estar sendo como um adulto na fé, eu ainda estou como criança, tendo que receber de novo os rudimentos da fé. Essa é a bronca que Paulo faz para a igreja de Corinto. Já ensinei várias vezes para vocês, e vocês estão de novo precisando aprender novamente. Outra coisa que nós vemos no texto é que o povo descobre que sem Deus nada faz sentido. A maior necessidade do povo é Deus fazer sentido na vida deles. Olha só o verso 18 e 19, para a gente ir finalizando. Só por breve tempo o teu santo povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornaram-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. O capítulo está terminando com um senso de dependência. Isaías está reconhecendo que Israel perdeu a terra. O templo foi profanado, foi destruído. Os inimigos triunfaram. Humanamente falando, tudo parecia perdido. Entretanto, o maior problema não era político, não era econômico, o problema não era militar. O maior problema seria viver sem a presença de Deus. Esse é o centro da oração. É isso que Isaías está dizendo. O mais importante não são esses probleminhas que precisam ser resolvidos. Precisamos reconstruir o muro, precisamos reconstruir o templo, precisamos rearmar, reorganizar o nosso batalhão de soldados. Nada. Nós precisamos que o Senhor nos resgate espiritualmente. Irmãos, nós precisamos de estratégia, sim. Nós precisamos de organização, sim. Nós precisamos de planejamento como igreja. Tudo isso é importante no corpo de Cristo. Mas acima de tudo isso, nós precisamos da presença de Deus clara diante dos nossos olhos, para que isso torne-nos cada vez mais
adoradores e fiéis na presença do Senhor, confiantes porque Deus é, porque Deus faz, porque Deus cuida, porque Ele é o nosso Pai. A igreja do Senhor Jesus, ela não é forte porque ela depende do Deus, ela não é fraca porque ela depende de um Deus forte. Mas em alguns momentos a igreja tem sido sem expressão, frágil, molenga espiritualmente, porque não tem visto ao Senhor e não tem vivido na presença de Deus. Precisamos da presença de Deus. Sem ela, nada tem sentido, é só formalismo. Maturidade espiritual, ela aparece aqui. O cristão imaturo, ele procura os atos de Deus, as mãos de Deus. O maduro, o cristão maduro, amadurecido, ele procura o rosto de Deus para contemplar. Isaías não quer apenas bênçãos. Isaías não quer apenas bênção. Isaías quer comunhão com seu Deus. Como é que a gente pode concluir tudo isso, irmãos? Na semana passada, nós contemplamos um Deus maravilhoso. Nós somos conduzidos a contemplar um Deus sobre uma perspectiva extraordinária. O texto diz: Deus, Ele é o guerreiro que derrota definitivamente todo mal. É o juiz cuja justiça jamais falha. Ele é o redentor que derramou o seu sangue para libertar o seu povo. Deus é o Pai cheio de compaixão. Ele é o pastor que conduz seus filhos. É o Deus que disciplina porque ama. E Ele é o Senhor que permanece fiel mesmo quando o seu povo falha. Nossa, como é maravilhoso ver esse Deus. Mas hoje o que nós vimos, e nós aprendemos qual deve ser a resposta de quem contempla esse Deus. O coração que conhece verdadeiramente o Senhor não corre primeiramente para soluções, ele corre para a presença de Deus. Não fica usando Deus como utilitário à sua disposição. Porque no fim das contas, a maior necessidade do povo de Deus, e esse povo somos nós, nunca foi uma terra restaurada, ou um templo reconstruído, ou circunstâncias favoráveis. Nossa maior necessidade sempre foi e sempre será o nosso Deus. Quando Isaías nos conduz a contemplarmos esse Deus, duas coisas ficam inevitáveis aqui. A primeira é a adoração. E ele nos mostrou isso semana passada. Quem conhece verdadeiramente o Senhor não consegue permanecer indiferente diante da sua glória. A segunda é o desejo profundo de viver na sua presença, uma oração viva. Quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos nossa dependência dele. Quando não contemplamos, não visualizamos sua santidade, nós perdemos isso. Mas quando contemplamos a sua santidade, nós desejamos andar em santidade. Quanto mais compreendemos a sua graça, seu favor para conosco, mais nós queremos viver para a sua glória. Permita-me concluir, deixando algumas perguntas para reflexão. A primeira é: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Sua imagem de Deus é moldada pelas Escrituras ou pelas circunstâncias?
pelo que a Escritura diz que Ele é, ou as circunstâncias? Eu estou passando fome. Deus é que é o cuidador da comida. Estou precisando de dinheiro. Ele é o que cuida e me sustenta e providencia isso. Ele é um Deus que cura. Não, Deus é poderoso, maravilhoso. Ele tem que ser visto antes daquilo que Ele faz. Você conhece apenas um Deus de amor, sem justiça? Ou você conhece um Deus de juízo, sem misericórdia? Porque Ele é diferente disso. Então, quem é Deus para você? Outra pergunta. Você descansa na obra do guerreiro vitorioso? Aquele que foi na batalha em Edom, em Bozrá, venceu sozinho, fez tudo, pisou em tudo aquilo que tinha que pisar, ficou até sujo, mas fez isso sozinho e diz: nenhum de vocês esteve comigo? Você descansa nesse Deus que venceu na cruz sozinho por você? Ele é vitorioso. Cristo já venceu a batalha decisiva. Nossa esperança não está em nossa capacidade de vencer o pecado. Nossa esperança, ela está naquele que venceu no nosso lugar. Vivemos não para conquistar a vitória, irmãos, mas porque já pertencemos ao vencedor e a vitória já foi alcançada. Esse tempo que vivemos, ele é passageiro, porque a nossa morada permanente é o céu. E isso tudo porque a vitória já foi tida. Terceira pergunta. Sua vida demonstra gratidão pela misericórdia que você tem recebido de Deus. Você tem uma vida grata? A verdadeira compreensão da graça de Deus todos os dias na sua vida nunca tem produzido acomodação na sua vida? A atitude de Deus e quem Ele é tem produzido em você adoração, tem produzido santidade, obediência? Quarta pergunta. Você entende a sua vida? E a pergunta é: existe hoje algo que esteja entristecendo o Espírito Santo de Deus por causa do que você é e por causa do que você faz? Nos 14 primeiros versos diz que o povo, com a rebelião, com a rebeldia, com a desobediência, entristeciam o Espírito Santo de Deus. A minha pergunta é: você tem feito hoje alguma coisa que entristeça o Espírito Santo de Deus? O Espírito continua, o Senhor continua chamando o seu povo para um tempo de arrependimento. E se você tem alguma coisa, ou a sua vida em certos momentos tem entristecido o Espírito, porque você não tem vivido como um crente, você não tem esperado como um crente, você não tem testemunhado como um crente, Deus está esperando você se arrepender. Lembre-se, a disciplina de Deus é a expressão do amor de Deus. Não endureça o seu coração. Volte para Deus. Quinta pergunta e última. Você tem alimentado sua memória? Você tem lembrado das obras de Deus? Ou você tem sido aquele crente de memória curta? Recorde continuamente como o Senhor é fiel e tem sido fiel. Lembre-se da cruz. Lembre-se da ressurreição. Lembre-se das misericórdias recebidas ao longo da sua caminhada. A memória da graça de Deus na nossa vida fortalece a nossa fé. E assim nós enfrentamos o presente tranquilamente, apesar de dificuldades. Querido, esse texto nos mostrou Jesus. Tudo nele aponta para aquele que cuida de nós. Lembre-se que Cristo venceu todas as coisas em nosso lugar. Por isso, a maior aplicação de Isaías 53 é olhar para Cristo com reverência, com confiança e com esperança. Porque nele nós encontramos justiça,
Mas encontramos misericórdia. Em Cristo nós encontramos redenção e encontramos segurança. E em Cristo nós encontramos o Pai, que enviou o seu Filho e que veio ao nosso encontro para nos salvar. Você tem conhecido o Senhor? Eu sei que tem. Dia após dia a Escritura tem sido lida, mensagens têm sido feitas, você tem visto muito disso. E hoje a facilidade de ver coisas boas é muito boa, muito boa. Mas o que você está fazendo com tudo isso? Se alegre com a presença de Deus e busque a presença de Deus. E faça isso em santidade de vida e com muita alegria. Para a glória de Deus e para o seu bem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Santo Deus, nós te bendizemos, Pai, porque a obra perfeita do Senhor, prevista aqui em Isaías 63 e apontada para Cristo Jesus, nos ajuda a ver o quão maravilhoso o Senhor é e o quão bom o Senhor tem sido conosco. Ó Deus, nos leve à Tua presença, nos dê prazer em estarmos vivendo na Tua presença. E ao lembrar-nos disso, Pai, e de quem o Senhor é e de todas as coisas, possamos ser gratos e agindo de maneira diferente no mundo que Te desconhece. Ó Deus, abra os olhos da nossa alma para contemplarmos a Tua presença. E motiva-nos a vivermos, ó Pai, como servos do Senhor em fidelidade. Ó Deus, certamente cada um de nós, quando agora chegamos na Tua presença, nós dizemos, tem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Eu preciso de me arrepender. Produza verdadeiro arrependimento, Pai, dos nossos erros, dos nossos descompromissos. Que o referencial que deve motivar a nossa vida com o Senhor, a vida no meio da igreja, sendo servo onde o Senhor nos coloca, não são os homens, é o Senhor e a Tua fidelidade. Faz com que esses irmãos sejam dispostos a servir ao Senhor onde o Senhor os colocar, por causa do Senhor e para a Tua glória. Abençoa-nos no restante desse dia. Aceite a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. E imploramos que o Deus da graça, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Espírito hoje e para todos sempre. Amém.